Pessoal, a ideia desse painel aqui é falar um pouco sobre a tributação da reforma tributária e, cara, a gente está com 3 especialistas aqui, 3 craques máximos. O Rodolfo... Aqui, chegou do Rodolfo. Quer testar, Rodolfo, só para ver se o pessoal... Oi, tá me ouvindo? Todo mundo ouvindo, é legal. Bom dia. Então, a ideia aqui é fazer um painel bem dinâmico. O Rodolfo aí liderando o iFood, o Pedro na Gympass, a Gabriela aqui do Pinheiro Neto. Então, acho que a gente está com grandes especialistas para falar. Eu queria fazer uma breve introdução antes de passar a palavra, que a gente fez um evento na Future Law, só para me apresentar. Meu nome é Bruno Feigos, meu nome não é Tatiana Chinem, eu não sou da Getro, mas deve ser uma pessoa muito legal, fico super feliz de estar com o nome dela. Eu fundei a B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltech, sou do Lima Feigos, que é um escritório especializado em tecnologia, e também sou CEO da Future Law, que é uma escola de direito e novas tecnologias. E aí, quando convidaram para esse painel, a primeira coisa que eu lembrei relacionada à tributação foi um evento que a gente fez chamado Tax 4.0. Qual que foi a ideia? A gente até chamou também um pessoal, não me lembro, o Pedro estava, o Rodolfo estava junto com a gente, e a ideia foi o seguinte: a gente queria discutir essas questões relacionadas a essa nova dinâmica, Revolução 4.0, o que teria de impacto em relação à questão da tributação. E a gente juntou vários especialistas e foi super interessante que eu falei, cara, qual que é o grande tema hoje da tributação? E majoritariamente as pessoas falaram, cara, a grande discussão hoje no Brasil é se a gente paga ICMS ou ISS em software. Só que software hoje no Brasil, eu imagino que muitas pessoas aqui sejam da indústria, sabem que a gente não vende mais software, né? Todo mundo que acessa o Netflix, ninguém comprou, ou quem acessa o iFood, ou quem usa a Gympass. Então a gente está no modelo hoje super SaaS, né? Software as a Service. Então é engraçado ver como tem esse descolamento relacionado aos temas que estão sendo julgados hoje, seja no Supremo, no STJ, e as questões mais interessantes. Então, eu acho que é legal contextualizar. Então, quem que queria começar falando um pouco da perspectiva, tem acompanhado a reforma tributária, qual que é a perspectiva em relação, especialmente ao modelo do iFood, ao Gympass, o Pinheiro Neto, como é que vocês têm observado? Bom, Rodolfo, acho que eu posso começar falando. Primeiramente, bom dia a todo mundo que está aí no nosso canal 4. Bom, o Pedro já me apresentou, o Bruno já me apresentou. Eu sou o Rodolfo, sou responsável pela área de techs lá do iFood. E o que eu gostaria de falar assim, de início é que o painel é sobre reforma tributária, mas assim, eu estava vindo para cá, eu estava pensando, e até conversei um pouco com a Gabriela um pouco antes, e no fim das contas, o que eu acho que vocês vão ouvir muito aqui sobre business, sobre o negócio, sobre startups, provavelmente vocês vão ouvir muito falar de VUCA, né? Um ambiente VUCA, esse ambiente que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, quando a gente traz para o nosso meio tributário, e a gente olha como que a gente trabalha, e quem lida com o assunto também, não necessariamente um tributarista, a gente sempre trabalhou nesse ambiente aqui no Brasil, né, no fim das contas. Porque ele é volátil, no sentido de que há mudanças a todo momento. Ele é incerto, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai ter uma nova legislação. Hoje a gente teve uma medida provisória relacionada à folha de pagamentos. Ele é complexo, porque existem legislações de todos os estados, de todos os municípios, legislação federal alterando a todo momento. E ele é ambíguo também, porque, enfim, a gente vê interpretações diferentes sobre o mesmo assunto, vê interpretações diferentes entre contribuinte e fisco, e até dentro da mesma entidade, sejam das autoridades fiscais, sejam dentro da própria economia. Então, hoje vocês vão ouvir muito VUCA, mas o que eu queria dizer é que, assim, o VUCA, para quem trabalha com o meio tributário, é uma realidade há muito tempo. E por quê, né? Por que no Brasil existe tanto essa realidade? Por diversos motivos, e aqui a gente não está aqui para discutir isso, mas é certo que na economia digital e para as empresas que estão nesse ambiente, ainda esse ambiente VUCA, esse ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade é um pouco maior, porque a gente está falando de inovação. E aí, isso dá uma
permite que a gente entenda muito por que se está discutindo, por que a gente da economia digital precisa discutir reforma tributária. Todo mundo precisa discutir porque, apesar de ser um ambiente VUCA na economia, na área da tributação e do direito em si, não faz sentido a gente ter, o ideal é que a gente tenha o quanto menos complexidade, o quanto menos incertezas, especialmente, e aí vem o brocardo jurídico, né, a expressão que quase todo mundo usa, que é menos segurança jurídica. Menos insegurança jurídica, desculpa. E aí como fazer isso, né? A reforma que se está discutindo, na verdade, assim, se está discutindo várias possibilidades de reforma, mas todas têm esse objetivo, né? Evitar incertezas que prejudicam, no fim das contas, a instalação, o crescimento, a criação de novas tecnologias e de novas empresas, no fim das contas, ou o crescimento das empresas que já estão estabelecidas. E aí, eu acho que eu vou falar um pouco depois, a gente pode discutir os temas específicos que atingem mais diretamente cada empresa ou as empresas de tecnologia, as empresas da economia digital, as startups especialmente. Mas a minha ideia é fazer essa introdução no sentido de dar esse contexto. Por que se discute reforma tributária? Em que ambiente a gente está, em que ambiente a gente sempre esteve, talvez, e será que a gente não tem aqui uma oportunidade de ter um ambiente um pouco melhor em termos de tributação? Acho que é isso que eu gostaria de falar como introdução ao tema. Legal. Eu posso Claro, complementar, né? Aqui. Foi até bom que o Rodolfo e o Bruno já deram essa abertura, porque, enfim, eu sou advogada, já estou há 13 anos, trabalho bastante com empresas de tecnologia, já conheço bastante o Rodolfo. Eu estou agora no NEF, né, Núcleo de Estudos Fiscais da GV, e como colaboradora do CECIF, que encampou esse projeto de reforma PEC 45, que mais tem sido discutida, enfim, nas mídias, etc. Para quem não tem muita familiaridade com o que está sendo discutido, eu vou só traçar aqui alguns panoramas gerais. Basicamente, a intenção, como o Rodolfo mencionou, é simplificar. Então, hoje a gente tem 5 tributos sobre consumo que devem ser simplificados e unificados para que, de fato, seja muito mais fácil para a empresa cumprir suas obrigações acessórias, entender o que deve ser pago, como deve ser pago. Acho que um ponto muito relevante que a gente tem por conta até da nossa federação, e é muito particular, e a gente vê isso em pouquíssimos lugares no mundo, nós temos cerca de 5.500 municípios, cada um com a sua legislação sobre ISS, por exemplo, que conflita diretamente com o ICMS, também aplicado por mais 27 estados, né? E por que, quando a gente pensa nisso tudo, o que atinge o dia a dia de vocês? Atinge tanto o pessoal do fiscal, que tem que cumprir as obrigações acessórias, atinge muito a parte de produtos e a parte de contratos, porque no dia a dia o que a gente vê atendendo até os nossos clientes é muita angústia, porque você quer oferecer um produto para o seu cliente e você não sabe muito bem como você vai caracterizar aquele produto. E dependendo de como você caracteriza esse produto, ele pode pagar 2%, 0% ou 25%. E é uma discrepância assim, muito relevante, principalmente para quem está modelando um negócio e num sistema tão, enfim, disruptivo, são testes, e é muito difícil você fazer uma projeção do que você nem sabe. Então, quando a gente discute reforma hoje, como eu posso dar mais segurança, mais previsibilidade e menos complexidade para essas empresas que estão buscando um ambiente realmente inovador e que muda, enfim, assim. E como até o Vitor mencionou na abertura, de fato, a gente tem pouco tempo aí de inovação, assim, e a gente já viu tanto, mas tanto diferente, e são muitos bilhões de contencioso. Eu tinha até dado uma olhada aqui, para quem não tem muita familiaridade, o TIT é o Tribunal Administrativo aqui do Estado de São Paulo e CMT do município de São Paulo. Só de entrada de processos novos, no ano passado, no TIT, a gente tem 4.600 e um estoque de mais de 9.000,
E só no CMT, 8.100 e mais 12 mil de estoque. Então, imagina que a gente está falando só de São Paulo, estado de São Paulo, município de São Paulo. E são conflitos que, como o contribuinte normalmente perde 70%, 80% disso, ele vai para o judiciário. Então, de novo, são décadas de disputa, que também para a empresa é muito difícil de justificar. A empresa ela tem que justificar no balanço, a empresa tem que fazer provisão. Então, o dia a dia realmente é muito complicado quando a gente lida com muitas incertezas. E essas incertezas, elas vêm basicamente da onde? A gente tem uma Constituição muito rígida e que classificou essencialmente em prestação de serviços e venda de bens. E hoje em dia a gente não tem mais prestação de serviços e venda de bens. É tudo uma coisa só. E o que eu vendo para o meu cliente é um produto, uma utilidade, é uma experiência. É engraçado porque trabalhando bastante com essas empresas, eles falam muito de experiência. Porque, de fato, você não consegue classificar mais o que você oferece. E cada vez mais, enfim, competição e etc., você precisa oferecer algo inovador e você vende uma experiência. E como você classifica isso para fins fiscais? Essas disputas, elas tendem a se estender, a gente já viu no caso de software, por exemplo, décadas, sem uma posição efetiva até hoje. Então... E quando vem a posição, já mudou o modelo, na verdade é só retroativo. Completamente. É só para quem foi autuado, então virou um passivo e não tem nada prospectivo, Exatamente. né? Exatamente. É muito interessante, porque esse é o caso típico de software, né? Quando a gente começou a discutir software, ela tinha vendia a caixinha, né? Vendia a caixinha. Hoje em dia é o que você falou, a gente está no modelo de SaaS. E sim, sabe-se lá o que vem pela frente, e não é nem só a licença, né? Porque hoje em dia o cliente ele não quer só mais a licença daquele software, ele quer toda a parte de hosting, ele quer backup, ele quer novos softwares, ele quer todo tipo de consultoria, TI e suporte, tudo acoplado, enfim, é um mix de coisas. E muitas vezes a gente é bastante consultado pelas empresas, como que eu coloco isso no meu contrato? Porque você vai ser fiscalizado e você vai ser autuado, porque como você oferece aquilo para o cliente, ele é visto pelas autoridades fiscais e a gente sempre tenta enquadrar nas caixinhas específicas. E para adicionar ainda uma complexidade, quando a gente pensa em ISS, o ISS é o Imposto sobre Serviços e a gente tem vários itens, né, de uma lista que falam quais são os serviços tributáveis pelo ISS e dependendo do tipo de serviço, ele tem uma alíquota específica. Então, para adicionar complexidade a isso, eu preciso de fato dizer o que é. Mas muitas vezes eu nem sei, eu posso me enquadrar em mais de um desses. O município de São Paulo recentemente colocou a mesma alíquota para esse nicho de serviços, mas está longe de solucionar todos os nossos problemas. Como eu disse, a gente tem 5.500 municípios. Enfim, tudo isso só para contextualizar o caos, né, que é hoje, porque uma reforma precisa urgentemente endereçar esses problemas. E na proposta que está um pouquinho mais avançada já em discussão, que é a PEC 45, o intuito é resolver como? Uma base ampla, então eu não preciso mais entrar nessa discussão do que é bem, do que é serviço, incide sobre todas as operações, com uma alíquota única, então, de novo, também não preciso mais classificar, né, a prestação, enquadrar em uma caixinha específica, porque a alíquota vai se aplicar indistintamente a todas as operações, desde que naquele destino específico. E, por fim, a questão do destino, que eu sei até que o Rodolfo acha uma questão mais complicada, porque nesse ambiente inovador você tem desafios para identificar o destino, mas é um ponto relevante, porque hoje em dia as empresas elas não necessariamente prestam serviço em um local específico. Então, eu posso ter... meu pessoal de marketing está em um lugar, poder decisório está em outro, meus servidores nuvem, né? Estão em outros, eu tenho outros serviços acoplados que são prestados por, enfim, empresas que estão situadas em diversas localidades. Então, tudo isso dificulta eu identificar quem de fato presta o serviço, mas eu deveria tentar buscar onde ele é consumido. Então, quando eu instalo, né, aqui o princípio do destino, que é o que se pretende com a PEC, eu resolvo esse ponto das empresas que tentam dessa fragmentação toda. Então, a partir do momento que eu consigo identificar quem é o consumidor daquela experiência. Mas, enfim, já falei bastante aqui, eu só queria trazer essa perspectiva e, de fato, como a reforma ela é necessária. Eu vejo grande parte dos meus clientes de fora que vêm para cá, eles não estão preocupados necessariamente com a carga.
eles estão preocupados em saber o que eles têm que pagar. E se isso vai mudar no dia 2 e vai atrapalhar todo o business plan que eles fizeram. Então, é muito mais uma questão de segurança, previsibilidade, simplicidade, que eu vejo que essas empresas elas estão buscando hoje com uma reforma. Legal. Pedro, até fazer uma pergunta. Vocês, a Gympass, é uma empresa brasileira que hoje está no mundo inteiro. Imagino que você acompanhe. Quando você compara modelo de tributação no Brasil e fora, hoje o dor de cabeça Brasil é muito maior do que todos os outros países? Ou como é que você vê esse movimento em nível global? Está todo mundo discutindo? Você tem essa visão maior, né? Na verdade, nos últimos 5 anos, quase todas as grandes economias do mundo passaram por reformas tributárias. E você vê BEPS e BEPS 2.0, muito focado em economia digital. Economia digital é um tema de preocupação dos legisladores, das autoridades fiscais em vários lugares do mundo. O que me chama a atenção é que, por exemplo, vamos falar de Digital Service Taxes. Digital Service Tax é uma tendência mundial, várias legislações têm criado esse tributo, que no acrônimo em português ele fica péssimo, né? O famoso DST, mas o Digital Service Tax ele tem sido criado em vários estados, em vários países, como uma forma de tributar o consumo localmente através da exploração do mercado de uma empresa estrangeira. Então você tem aí quando surgiu o Digital Service Tax, muita gente chamava de Netflix Tax, porque Netflix não tinha escritórios, não tinha presença física, não tinha permanent establishment em quase nenhum país, mas o mercado de consumo era muito grande, e isso era fora da tributação. E surgiu uma questão muito grande, que se surge um Netflix, vou falar o exemplo da Austrália, a Austrália tem um Digital Service Tax interessante, se surge um Netflix australiano, nele teria tributação local, mas do Netflix verdadeiro, que não está na Austrália, não teria tributação. Então você causa um desnível. E aí as pessoas vêm e falam, puta, agora o Brasil vai discutir isso. Eu estou há 6 anos no mundo de tecnologia, passei por Groupon, Uber e agora Gympass. Tenho estudado muito sobre over-the-top, cloud computing, sharing economy, que são grandes expoentes dos digital services que estão passando por reformas. E eu lembro de muitas poucas empresas que conseguiram explorar o mercado brasileiro sem presença física. O mercado brasileiro, por conta de PIS/COFINS, por conta de ISS, por conta de regulamentação de Banco Central, por conta de dificuldade de saída de dinheiro, ele já era explorado localmente pela grande parte das empresas. Você vê Netflix com escritório local, você Uber com escritório local, você vê Airbnb com escritório local. E, gente, isso isso é raro no mundo, porque você já tinha Digital Service Tax no Brasil. Eles não chamavam Digital Service Tax, mas você tributava por PIS/COFINS, você tributava por ISS, você tinha tributação na importação, você tinha dificuldade de fazer transações internacionais de pagamento e de recebimento. Então o Brasil chega um pouco atrasado na discussão, querendo trazer a simplificação, mas ainda sem ter aprendido corretamente os conceitos do Digital Service Economy. Me chama a atenção, depois de 6 anos nessa área, a dificuldade que as pessoas têm de entender o nosso negócio, de entender os conceitos básicos como de receita. Demora horas para mim numa reunião, ou dias até, para conseguir explicar para a pessoa o que é a minha receita. Porque ela cisma que a minha receita é o recebimento que eu tenho do usuário pelo Gympass, não o net entre o que eu recebo e o que eu transfiro às academias, né? E eu tinha esse problema no Uber também. Quantas pessoas entendem que o cliente fiscal do Uber é o usuário e não o motorista? Mas não é, o cliente fiscal é o motorista, e a gente sofria muito com isso. E o Brasil já vai lá para uma reforma tributária falando em simplificação, e eu tenho receio. Eu sou entusiasta da reforma e cético, porque tem um receio enorme no que o Rodolfo falou de o que vai vir dessa reforma, sendo que ainda a gente nem conseguiu entender o que está acontecendo hoje, né? Então, eu passei por reformas em outros países. A reforma dos Estados Unidos é uma reforma drástica, uma reforma violenta de imposto de renda, aconteceu nos últimos 2 anos. A França lançou um Digital Service Tax esse ano, a Itália está lançando no ano que vem. Você vê a internalização do MLI no BEPS acontecendo em quase todos os países da Europa. E todos têm tido discussões profundas, e até escutando um pouco melhor a parte das indústrias, a parte das associações. O motivo de eu estar aqui hoje, o motivo de eu estar participando tanto nesse tipo de discussão ultimamente, é justamente um clamor para, por favor, nos discutem, porque vocês não sabem como Digital Service funciona e a gente pode ensinar para chegar numa tarefa, num modelo que faz sentido. E o que ela falou é verdade.
nós não temos problema com a carga necessariamente. A gente quer só pagar correto de maneira eficiente. Não é... Eu acho que é essa... Eu acho que a partir do que o Pedro falou, vale a pena comentar que, assim, a gente fala em Digital Service Tax, mas o que se tem proposto no Brasil não é um Digital Service Tax. Não é o que se discute lá fora. Mesmo que fosse, não cabe no Brasil. Da forma como está sendo estabelecido nos outros países, mas da forma como está nas emendas, nas propostas de emenda à PEC 45, o Digital Service Tax ele é um substituto ao IBS, que é esse tributo que a Gabriela comentou, que substitui esses 5 tributos sobre consumo que a gente está discutindo na PEC 45. Então, seria uma espécie de Digital Service Tax, mas não é ele. O que se busca tributar nos outros países é captar o mercado de consumo e, ao captar o mercado de consumo, tributar, de certo modo, a renda dessas empresas que não têm presença física nesses países, especialmente na Europa, em países desenvolvidos como a Austrália também. No Brasil não é o caso. Como disse o Pedro, a presença física existe inclusive imposto de renda retido na fonte, quando há remessa. Então, eu gosto muito da expressão de um amigo nosso, o Luiz Guilherme, da IBM, que ele diz: a gente tem 5 Digital Service Tax no Brasil, a gente quer implementar o 6º, e caso a gente queira implementar o 6º, não são as propostas que estão lá colocadas, porque não existe, essas propostas que estão lá colocadas, elas não têm a ver. Eu brinquei num evento que eu fui lá em Londres, e até comentei isso no evento da GV, que a gente está pretendendo implementar uma espécie de VAT, que é o IVA nacional. A gente tem uma proposta de um DST, mas esse DST não é nem um IVA e nem um DST europeu. Ele é, na verdade, um VAR, VAR. Tem que conferir exatamente de que se está tratando. Ele não é nenhum nem outro. Então, é uma dificuldade explicar, a gente tem que explicar, e para ficar marcado na cabeça de vocês, lembrar do VAR é importante, porque a gente precisa rever e identificar o que é de verdade o que se está discutindo. Mas mais do que isso, a reforma, é engraçado o Pedro falar isso, a gente é entusiasta da reforma, a gente entende que é necessário, como eu disse no começo, mas a gente precisa discutir alguns pontos que estão lá colocados um pouco mais aprofundadamente, porque a reforma tributária, todo mundo sabe que é complexo. A gente já fez algumas modificações tributárias aqui no país, e algumas delas a gente vê que a ideia era boa e a implementação não foi tão boa. Um grande exemplo para quem lida com ICMS é a Lei Candir, as previsões de créditos para ICMS. Tem previsão de crédito lá que foi estabelecida em 87 e que até hoje, até 2020, não foi implementada de fato, foi só sendo adiada. Então, as previsões de creditamento, a previsão de não cumulatividade da própria reforma, que se discute uma não cumulatividade plena, e isso é o ideal mesmo, mas a implementação dessas medidas, para a gente, é muito relevante, e a gente tem que discutir muito bem como vai ser implementado, muito bem o texto de uma possível reforma da Constituição, para que as empresas não sofram, na sequência, com a litigiosidade, com esse ambiente bélico entre autoridades fiscais e contribuintes que a gente tem no Brasil hoje, mas que a gente pretende que isso acabe ou pelo menos diminua com uma reforma. Então, a reforma tem que vir também no aspecto de comportamento das autoridades e dos contribuintes também. Então, não basta só alterar um texto constitucional, é importante, mas a gente tem que entender uma reforma, inclusive, de cultura nesse ambiente tributário. Legal, eu ia fazer uma provocação para vocês, a gente tem um final. Primeiro para o Rodolfo, e seguindo na sequência, que como é que o iFood foi uma empresa... Duas perguntas que eu tenho. A primeira é a seguinte: modelos de negócio novos, então a gente está começando a falar de drone, então a gente nem resolveu como é que a gente entrega hoje comida, como é que vai ser quando a gente for com drone.
No Gympass a mesma coisa, então a gente tem um modelo hoje que eu, brasileiro, eu me inscrevo no Gympass, eu uso uma academia fora do Brasil, como é que vocês veem isso? E terceiro, para a Gabriela, como é que ela vê essas novas empresas, né? O que eu vejo hoje é muito de investidor, eu imagino que muitas pessoas aqui são de empresas talvez num estágio anterior ao que está a Gympass, que está o iFood, e aí você vê um monte de investidor querendo que o empreendedor abra uma empresa em Delaware, até para não correr esse risco tributário. Então, como é que funciona isso? As próprias aquisições do iFood, como é que veio isso? Um monte de empresa que nasceu pequena, essa dificuldade de entender como é que a Gabriela orienta essas novas empresas nascentes nesse ambiente de completo caos. Então, um empreendedor novo com modelo, ele não sabe, o próprio negócio dele é novo, onde que ele enquadra. Então, faz essa provocação final para a gente fazer uma última rodada. Quer começar, Gabriela? Claro, posso começar. É bem interessante, até o que foi comentado aqui, porque, de fato, o Brasil ele é particular, porque as empresas elas vêm para o Brasil. Porque o mercado brasileiro ele é particular. Então, para prestar o serviço, a empresa ela se estabelece aqui. Seja porque senão ela não consegue atingir o consumidor final, seja porque a gente não tem ainda meios de pagamento suficientes. Assim, poucas pessoas têm cartão de crédito internacional para pagar um serviço lá de fora, seja porque a gente tem aqui um fluxo, um controle de câmbio, enfim, grande. Então, assim, as empresas elas vêm para cá, inclusive para conseguir, de fato, abarcar o mercado, que é um mercado bem relevante. Então, assim, acho que é um primeiro ponto. A gente tem características do mercado brasileiro que fazem com que as empresas se estabeleçam aqui. E estando estabelecidas aqui, elas pagam tributos como quaisquer outras, né? E não lá de fora. É evidente que elas têm uma contratação com a empresa lá de fora, seja uma licença, uma revenda de serviço, enfim. Tem empresas que optam por não utilizar esse modelo. E criam aqui um agente de cobrança, por exemplo, se é uma empresa de fora. Então, eu quero testar o mercado. Então, ainda não estou muito convicto de que eu vou conseguir expandir aqui nesse mercado, eu não tenho muita segurança ainda de como vai ser se meu business plan de fato vai virar. Então, essas empresas, elas estabelecem um agente de cobrança ou contratam um agente de cobrança, ou podem até ter aqui uma subsidiária que preste serviços acessórios, então marketing ou alguns tipos de serviços que dão suporte para prestação direto lá de fora, até que elas testem o mercado. Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que entender qual o nível de maturidade da empresa e quanto ela realmente quer investir aqui. Se no plano dela, ela de fato quer entrar no mercado com tudo, fazer um teste antes. É muito comum que elas façam um teste também, é muito comum. Várias grandes empresas já começaram com estrutura de collecting entity, que é o que a gente chama. Estabeleça uma empresa de cobrança, faz a coleta do mercado brasileiro e faz a remessa para fora, mas eu presto serviço de fora, justamente porque hoje em dia você não precisa mais de presença local, física, né? Com relação à questão do enquadramento do serviço, de fato é uma análise bem criteriosa. E a gente, até da parte de advogado, a gente precisa bater cabeça para entender efetivamente, porque, como eu disse, você vende ali uma solução, você vende uma experiência, não necessariamente você vai enquadrar em um item específico. A nossa recomendação sempre seja consistente, para os nossos clientes seja consistente e amarre muito bem tudo que você está ofertando para o cliente. Seja o que você coloca no seu site, seja o que você coloca no seu contrato, e deixe isso muito claro com a sua linha e com o que você está ofertando, porque isso vai ser questionado. Se você entrar ali em alguma contradição, isso vai ser questionado. E a gente vê uma coisa interessante, que as empresas de fora, assim, elas não gostam de brigar, né, com o governo, porque não tem essa cultura. Nós também não. Não, sem dúvida, mas assim, toda vez que a gente pensa, uma empresa aqui fala, olha, eu vou brigar, você até aceita que é mais comum. Lá fora não é comum. Eles acham que vão entrar ali num clima de animosidade, de tensão muito grande com o governo, e vai ter algum tipo ali de briga, e eles querem evitar. Enfim, a gente tem um pouco tempo aqui, são essas minhas ponderações. Vocês querem falar um pouco do modelo de negócio, desse desafio mundial do Gympass? Acho que o Gympass inovou no conceito de receita, comparando com outro sharing economy. Então, acho que a grande dificuldade que eu tenho globalmente ao discutir tributação do Gympass é o fato que a gente não fatura uma comissão às academias, que é o supply, mas a gente tem uma receita efetivamente vindo dos usuários, né, num modelo de subscription, o que torna um pouco difícil esse fit, porque Uber, Airbnb, esse pessoal que veio para o sharing economy num primeiro momento,
e eu acho que o iFood está fazendo o mesmo, não sei, tá? Mas podemos discutir. Mas você tem a tua receita oriunda de uma comissão percentual sobre o que o supply faz. Então, a receita do Uber vem do motorista, né? Uma comissão contra o motorista, a receita do Airbnb vem numa comissão de quem é o proprietário, e não a receita vindo. O Gympass não trabalha dessa forma, o Gympass ele cobra um subscription mensal, de um lado, vamos dizer R$100, para que a pessoa possa frequentar qualquer academia, em qualquer lugar dentro daquele cohort durante o mês. Então não cabe se falar em comissão, cabe se falar numa receita que é o residual entre o que foi coletado e o que foi repassado às academias. Isso causa problemas sérios para a gente globalmente, porque você não consegue mais encaixar a natureza da tua receita no padrão. Você não é o Netflix porque você não está fazendo over-the-top streaming de conteúdo próprio. Ao mesmo tempo, você não é um intermediário porque você não tem uma comissão do supply, né? Intermediário que no Brasil as empresas de sharing economy colocaram ali no item 1002 da lista de serviço, que é uma corretagem normal e nem é serviço de tecnologia, mas não vou entrar nessa discussão. Então acho que o grande desafio que a gente tem no Gympass hoje na exploração do mercado global é justamente identificar como situar a nossa receita, e aí vai ser muito simples. Você, cliente brasileiro, no teu caso, você vai a uma academia em Portugal, outra academia nos Estados Unidos, outra academia na Argentina e tem o core das suas visitas aqui no Brasil. Certo? Como eu não tenho uma comissão de cada academia, como que eu divido a receita entre o que você pagou lá inicialmente e o que ficou no final do meu bolso? Eu não consigo criar peso para esses dois, eu preciso criar assumptions. E aí você vê um grave problema, você vê uma legislação que não acompanha a evolução do serviço. A gente era louco no Uber para lançar um serviço que era, você paga 500, 600 reais por mês, o que quer que seja, e você usa à vontade. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. A gente nunca conseguiu lançar, porque nunca conseguiu definir qual seria a receita desse business, né? Então acho que mais do que a questão cross-border, mais do que a questão da legislação brasileira, e quando eu falo da legislação brasileira ainda não ter enfrentado questões básicas, nós, empresas de tecnologias, não podemos continuamente classificar o nosso serviço como item 1002 da lista de serviço. Isso não é tecnologia, isso é intermediação. Isso é intermediação de corretagem, intermediação de contrato. Então, nós não resolvemos questões básicas ainda de entendimento do digital service e já estamos indo para uma reforma tributária para ficar mais simples, mais próximo do mundo. Mas acho que esse é um grande ponto de dificuldade que eu tenho. Só para não ficar sem resposta à sua pergunta, eu vou responder basicamente o que eu falo com o time lá de techs e até com as outras pessoas que trabalham no iFood, né? Eu trabalhava em escritório de advocacia antes, minha vida inteira, antes de ir para o iFood. E eu falo que para trabalhar em empresas de tecnologia, você tem que ser uma pessoa, primeiro, do business, conhecer o negócio e depois ser o que você quer que seja. Se você trabalha com contabilidade, um contador, se você trabalha com direito, um advogado, mas se você não conhecer o negócio, você não consegue fazer essas classificações ou evoluir na discussão ou até influenciar ou discutir com um escritório sobre essas classificações, porque realmente não é um negócio que existia há muito tempo, não existe jurisprudência consolidada sobre quase nada, ou praticamente nada, então você tem que entender muito bem o negócio para você construir um raciocínio que lá na frente você tem certeza que você tem argumentos ou uma segurança mínima para defender aquele ponto. Então, eu acho que essa visão de quem trabalha na economia digital, acho que criatividade que é todo visão, dia, né? Todo dia é diferente. Exatamente. A pergunta mais importante numa entrevista que eu falo é perguntar para a pessoa qual é a habilidade dela com judgment call. Porque todas as suas decisões no dia a dia vai ser judgment call. Você não vai ter black and white, é gray area o dia inteiro, cara. Então... Legal, obrigado aí, pessoal, pelo painel. É super bacana, acho que ajudou a elucidar. As questões são muitas. Falar de reforma tributária no ambiente digital aqui daria uns 3 anos para a gente falar, mas vamos respeitar aqui o time. E obrigado aí quem ouviu, quem estava ligado no canal 4. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.